crianças! Eu sou a professora Eliane Medeiros. E na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa aula iniciada na aula anterior, que foi a leitura e interpretação de gráficos e tabelas. Nós aprendemos e fizemos um pequeno estudo sobre tabelas e também sobre gráficos. E nós fizemos uma construção tanto de gráficos como de tabelas a partir de uma pesquisa que a professora Glória fez em sua turma. E aí nós descobrimos que a professora Glória também fez outra pesquisa em outro momento. Dessa vez, a pesquisa coletada pela professora Glória, realizada, foi sobre personagens da Turma da Mônica. Então, ela fez a pesquisa em cima da preferência dos alunos por esses personagens. Então, vamos lembrar, né, que a nossa famosa Turma da Mônica, primeiro personagem que ela expôs aos alunos para que eles escolhessem, né, a sua opção, a preferência, o seu gosto pelos personagens, foi o Cebolinha. Então, aqui nós temos o Cebolinha. Vamos colocar bem visível para vocês. Depois, foi a Mônica. O Cascão. E a Magali. Então, esses foram os personagens, né, da Turma da Mônica, onde os alunos escolheram a preferência, o que eles mais gostavam. E aí a professora saiu perguntando um por um a cada aluno, né, qual a personagem que eles mais gostaram, que eles mais gostavam. E o resultado foi o seguinte: o Cebolinha, ele recebeu 8 votos. Então, 8 alunos preferem o Cebolinha. Já a Mônica recebeu 10 votos. Então, 10 alunos votam no Cebolinha, escolheram a Mônica. E aí nós temos agora o Cascão. O Cascão, ele recebeu apenas 2 votos. E, por último, nós temos a Magali, que recebeu uma quantidade de 4 votos. Então, aqui a gente já tem uma quantidade de votos, né, da pesquisa que a professora Glória realizou. Nós já temos um resultado de uma pesquisa. Agora nós vamos, e eu convido todos vocês a montarem, a fazermos uma tabela a partir desses resultados, certo? Então, nós já sabemos que o Cebolinha recebeu 8 votos, a Mônica 10 votos, o Cebolinha, o Cascão 2 votos e a Magali recebeu 4 votos. Então, vamos jogar todos esses votos, essa quantidade de votos, na tabela. Lembrando que nós já estudamos que a primeira coisa que é preciso apresentar em uma tabela, a tabela precisa conter, é o título, né? O nome do assunto em que a tabela vai apresentar, certo? Os dados serão referentes a este assunto. Qual é o assunto? Vamos fazer a leitura. Personagens preferidos do segundo ano B. Quais foram os personagens preferidos? O Cebolinha, a Mônica, o Cascão e a Magali, certo? Então, vamos lá. Vamos colocar a palavra personagens para que fique visível, né? Para facilitar a leitura, o entendimento e a análise, certo? E aí nós temos votos que foram, né? Votos
Então, nós já temos personagens preferidos do segundo ano B, os personagens e os votos. Agora, vamos colocar os nomes dos personagens. O primeiro personagem foi o foi o Cebolinha. Quase troquei, gente. Então, o primeiro personagem foi o Cebolinha. E o Cebolinha, ele recebeu quantos votos? Observem bem que o Cebolinha, ele recebeu essa quantidade de votos, que é 8, não é verdade? 8 votos. Agora, nós temos a Mônica, onde ela recebeu, vocês podem observar aí, a Mônica, vamos primeiro colocar o nome Mônica. Lembrando que a Mônica, ela recebeu quantos votos? 10 votos. Agora, nós temos o Cascão, onde ele recebeu apenas 4 votos. Não foi isso, mas antes vamos colocar o Cascão, onde ele recebeu 2 votos. E o último personagem foi a Magali, certo? Quantos votos a Magali recebeu? 4 votos, certo? Agora, nós podemos fazer a leitura direitinho. Então, vamos lá. O Cebolinha recebeu 8 votos, a Mônica, 10 votos, o Cascão, 2 votos e a Magali, 4 votos. Então, a gente vai agora fazer uns questionamentos e umas perguntas, né, para interpretarmos essa tabela a partir de todos esses dados coletados pela professora Glória, certo? Então, vamos lá, a primeira perguntinha. Vamos ler comigo? Qual foi o personagem mais votado? Então, já dá para perceber, ao analisarmos a tabela, a representação da tabela, que o personagem mais votado foi a Mônica. Então, vamos completar e responder, né? Mônica. Agora, vamos à segunda pergunta. Quantos alunos votaram no Cascão? E aí, vocês sabem? Sim, o Cascão recebeu 2 votos. E agora nós vamos para a terceira pergunta, a terceira interpretação, né, da tabela. Vamos lá? Qual o total de alunos que votaram no Cebolinha e na Magali? Será que a gente pode fazer uma sobrecontagem para descobrirmos qual foi a quantidade de votos? Podemos sim. Então, vamos lá. Vamos relembrar que qual a quantidade de votos do Cebolinha e da Magali. Então, a gente sabe que o Cebolinha, ele recebeu 8 votos. Então, vamos separar 8 votos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos. E a Magali, ela recebeu apenas 1, 2, 3, 4 votos. Então, vamos fazer uma sobrecontagem. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vamos lá. Então, a quantidade de votos dos 2 personagens deu 12. Vamos à próxima pergunta? Quantos votos a Mônica teve a mais que o Cebolinha? Então, a gente pode fazer uma mesma contagem, né? Utilizando material concreto para facilitar a aprendizagem, né?
Então, vamos lá. A gente já sabe que a Mônica, ela teve 10 votos, não foi isso? Então, vamos separar 10 tampinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tampinhas. E a gente sabe que o Cebolinha obteve 8 votos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer a correspondência dessas quantidades e vamos descobrir quantos votos a Mônica teve a mais que o Cebolinha, certo? Então, vamos lá. 1 voto da Mônica, 1 voto do Cebolinha. Opa! 1 voto da Mônica, 1 do Cebolinha. 1 voto da Mônica, outro 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 do Cebolinha. Então, sobraram 2 números. Então, essa é a quantidade de votos que a Mônica teve a mais que o Cebolinha, certo? Então, a mais que o Cebolinha, gente, 2 votos. Agora, vamos para a última pergunta. Vamos lá? Quantos votos o Cascão teria que ter a mais para chegar à mesma quantidade de votos da Magali? Então, vamos também fazer no concreto. Já que são quantidades pequenas, vai ser bem rápido, certo? Então, vamos lá. Qual a quantidade de votos que o Cascão teria para chegar à mesma quantidade da Magali? Então, vamos lá. O Cascão, ele recebeu quantos votos mesmo? 2 votos. E a Magali recebeu 2, 3, 4 votos, certo? Então, nós vamos fazer a correspondência. Então, vamos lá. 1 voto do Cascão, 1 voto da Magali, 1 voto do Cascão e 1 voto da Magali. Sobraram 2 votos. Então, quantos votos o Cascão teria que ter a mais para chegar à mesma quantidade de votos da Magali? Ele teria que ter mais 2 votos, certo? Então, 2. Opa, vamos refazer, tá? Só um pouquinho. Dois votos, certo? Então, esse foi mais uma tabela que nós construímos a partir de uma pesquisa realizada pela professora Glória, referente aos personagens preferidos da Turma da Mônica. Se vocês quiserem acessar essa aula, é só reverem essa aula, é só vocês acessarem a plataforma Eduque. É isso mesmo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau, crianças!